Então, bora dar início a mais uma aula semanal aqui do Prazer, Amor e Consciência, né? Comigo, eu, Elisa Marcelino, e hoje a gente vai continuar com a nossa temática sobre as Yoni Eggs, que nada mais são do que esses cristais intravaginais, né? Cristais em formatos de ovos em que a gente introduz dentro do canal. E esses ovos, né, eles são grandes divisores de água dentro da minha jornada pessoal e também profissional em torno da sexualidade, do aumento da capacidade orgásmica, mas também na liberação de bloqueios emocionais, culpas, vergonhas, né, de muitas mulheres, a esse aumento do desejo também, assim como o despertar da sensibilidade no canal, a amplificação do prazer, né, e acima de tudo, esse retorno para o corpo. Oi, Inês, bom dia. Comenta comigo como é que tá com o som, como é que tá a imagem, para a gente poder dar continuidade aqui. E eu quero saber um pouquinho de vocês também. Quem aqui já conhece esses cristais intravaginais? Acho que esse daqui vai chamar mais atenção, né? Porque é maior e tem uma cor mais viva. E eu gosto muito de começar essas aulas ao vivo avisando, né? Contando um pouquinho dessa parte da minha história, né? Porque muitas vezes a gente acha que já sabe tudo, né? Mas para mim, realmente, né? Quando eu tinha 20 anos, eu era o típico caso, né, da pessoa que se achava mais bem resolvida na vida, no nível da sexualidade. E é muito engraçado, né? Porque eu achava que era super bem resolvida. Mas tinha muita dificuldade de ter desejo, tinha muita dificuldade, né, de... A minha sexualidade era muito mais moldada para satisfazer o outro, agradar, saber todos os caminhos do prazer do outro, e muitas vezes vinha dessa desconexão interna. E era muito engraçado, porque eu achava que era bem resolvida, porque não tinha grandes dificuldades de me relacionar com as pessoas, né? De ir pra cama. Mas, na verdade, à medida em que eu fui entendendo muito dos meus processos, eu fui percebendo que a minha liberdade, que eu achava que era tão poderosa, né, porque era baseada em quantidade, na verdade era muito mais sobre o outro, o tempo e o ritmo do outro, o desejo do outro, nessa expectativa de finalmente alguém retornar, alguém olhar, alguém me dar de volta, né? E é muito interessante porque então eu vivia sem essa sensibilidade, com baixa libido, raramente se tocava sozinha dentro de um relacionamento, assim como o orgasmo, ele era raso ou muito difícil de ser alcançado. E para mim é muito interessante porque à medida em que a gente vai adentrando esse universo e percebendo que era mais sobre a outra pessoa do que necessariamente sobre a gente vai entrando num caminho de reconexão muito forte. E as Yoni Eggs, elas fizeram realmente um papel bem importante, por quê? Porque nesse processo, né, eu fui buscar, então, olhar para a sexualidade, olhar, né, então, para o prazer. Quando eu comecei, então, como na verdade, quando eu terminei um relacionamento extremamente tóxico, né, e que, aparentemente, né, nessa indisponibilidade emocional, o único lugar que conectava era o sexual. E hoje, olhando, era muito mais porque era o único momento em que eu sentia que a pessoa tinha interesse real na Elisa. E isso é muito triste se parar para pensar, né? Então, o único momento que era bom, mas que hoje percebendo não era tão bom assim, porque era sempre sobre a outra pessoa do que necessariamente a conexão e a construção. E foi nesse terminar desse relacionamento em que, para mim, veio também à tona muitas questões pessoais, emocionais, né? Inclusive de acessar memórias de trauma, de abusos, né, que foi vivido. E então eu tive que partir para essa minha jornada de ter que olhar para a sexualidade, ter que olhar para a Elisa, olhar então para esse espaço onde parecia sempre que tinha algo de errado, tinha sempre algo que não era o suficiente, mas acima de tudo é como se, eu não gostava da minha própria presença, da minha própria companhia, então eu sempre estava buscando em outras pessoas essa validação. Então, se eu não gostava da minha própria companhia, imagina só se eu gostava então do próprio prazer em si. Então, essa jornada de reconexão que levou à sexualidade uterina, aos estudos do trauma, também ao Tantra, né, e as práticas alquímicas, é que eu fui descobrindo, então, as Yoni Eggs, e elas foram grandes divisores dessa jornada. E eu sei que as Yoni Eggs, elas ganharam uma grande popularidade, né, na última década em si, por conta do sagrado feminino, dos círculos femininos, né, e eu também conheci, então, há quase uma década atrás, no início da minha jornada, e para mim foi muito interessante porque esses cristais, né, a princípio eu sempre falava, puta que pariu, um ovo dentro lá dessa região, como assim, né? Como que vai enfiar isso? Como deve ser? E eu sempre nessa experiência, nesse espaço que muitas vezes a gente se encontra, né, de que é só enfiar lá e ficar, esperar que tudo vai se resolver.
né? Tô vendo aqui alguns comentários, conheci, mas nunca experimentei. Eu também, só vejo aqui no seu canal, mas também nunca experimentei. Maravilhosa, Flávia. Maravilhosa, Inês. E vale muito a pena conhecer esses cristais, porque eles são um grande divisor, né? E muitas vezes a gente acaba acreditando que é só introduzir dentro do canal. E aqui eu vou trazer, né, a vulva, que vocês vão sempre estar me vendo falar sobre a Ioni. E a Ioni é uma palavra em sânscrito, né, que se refere à nossa vulva, o nosso canal, cérvix e útera, como espaços de prazer, mas também de beleza, de poder feminino, né, espaços de portais, né, de prazer, de vida, de liberação, de entrega, muito poderoso, né? E, infelizmente, na nossa sociedade, toda vez que a gente faz referência à Ioni, né, então a vulva em específico, a gente sempre faz muita referência a um lugar sujo, fedido, errado, perseguido, cheio de conotação. E muitas vezes a gente não entende exatamente por que existe tanto tabu numa sociedade que fala tanto sobre liberdade sexual. E, na verdade, né, é tudo aquilo que simboliza que há de errado, feio e sujo, a gente vem fazendo referência ao nosso corpo e ao prazer. Então, quando a gente começa a falar Ioni, a gente está fazendo uma referência, sim, ao Tantra, à tradição indiana do Tantra especial, onde em sânscrito se refere a esse portal do feminino ao prazer. E é muito poderoso, né, as nossas Ionis. Então, muitas vezes, quando a gente começa a utilizar o cristal, a primeira coisa que a gente pensa é introduzir logo dentro da vagina e esperar que a magia aconteça. Ou então a gente fica contraindo, achando que só isso é o que vai despertar esse prazer. E como vocês aqui, né, eu posso te mandar depois o link, viu, Inês? Da loja que eu comentei, tá bom? Inclusive, para os meus alunos, tem 10% de desconto na compra dos cristais. 10 a 20%, né? Tem 2 lojas em específico. Mas voltando, né? Então, muitas vezes a gente acha que é só introduzir, enfiar a goela abaixo, contrair, porque nos disseram que é importante ter, então, né, o assoalho pélvico, ou melhor, a pepeca forte, apertadinha, porque é mais gostoso, vai aumentar o prazer. E para mim é sempre muito importante trazer essa temática de vários pontos que eu já apresentei aqui, porque muitas vezes a gente entra numa concepção tão errônea sobre o nosso corpo que a gente não percebe seu tempo, seu ritmo, e acima de tudo, quantas tabus, distorções que a gente carrega e que a gente ainda perpetua. Que nos foi ensinado dessa maneira, a gente assumiu como verdade, mas a gente nunca entrou a estudar de fato. Inclusive, as informações que eu trago para vocês são as mais atualizadas, inclusive, da sexualidade, Trauma Informed, e que muitos sexólogos, terapeutas focados na sexualidade, pelo menos do Brasil, andam desatualizados, que não reconhecem nem a diferença e a capacidade orgásmica, ou melhor, multi-orgásmica do útero, da cervix, né, da área G, e entre outros. E é bem forte, porque então, quando a gente vem falando isso, por que eu falo tanto sobre esse tabu das vaginas apertadinhas e o quanto que a gente precisa também começar a desmistificar? E para a gente não cometer esse erro quando a gente começa a introduzir o cristal, por quê? Porque primeiro a gente pensa que é só enfiar a goela abaixo o cristal, e a gente não percebe que muitas vezes a gente não se questiona se esse corpo está pronto para receber, se ele está totalmente aberto, receptivo, lubrificado para ser penetrado, seja por um cristal, né, como esse. E muitas vezes a gente também não para perceber se será que esse corpo hoje, em específico, deseja ser penetrado, seja por um cristal, por um dedo, ou realmente por uma outra pessoa, ou simplesmente ele quer só a sua presença. Né? E muitas vezes quando a gente adentra um espaço de tratamento de 7 dias, 21 dias, 1 mês, né, 3 meses, como muias vezes é recomendado, a gente entra tanto nesse automático que a gente não se questiona do tempo e o ritmo do nosso corpo. A gente não se questiona se a forma como a gente está adentrando o nosso corpo, a gente está percebendo se ele está aberto a receber, ou se a gente só está reproduzindo a essa entrada rápida, resolve rápido e que as coisas vão acontecer. Introduzir o cristal por si só dentro da sua Ioni vai facilitar muito essa jornada do prazer, sim, porque ele vai despertar uma maior consciência. Mas pare e pensa comigo, será que o seu canal ele está seco, está relaxado? Não, melhor, ele está seco, está tenso ou está úmido e relaxado? Porque quando a gente vai trabalhando, não só com os cristais, mas quando a gente vai entendendo a anatomia multiorgásmica de um corpo com útero e vulva, o que a gente percebe? É que esse espaço dentro do nosso corpo, ele demanda mais tempo, sim, para se aquecer, se abrir, se tornar receptivo, né?
E muitas vezes a gente acha que é errado porque não está em comparação, por exemplo, as pessoas com pênis, que é como um fogo, que é rápido, ativa, né? Fica ereto muito rápido e pronto para ação. E o nosso corpo, então, nossas íones com útero e vulva, a gente demora mais tempo para irrigar sangue para nossa pelvis, relaxar, começar a pulsar, lubrificar e se tornar receptivo para receber. E não que você seja obrigada a ser penetrada nem nada do tipo, mas se tornar um espaço mais sensível, inclusive, para amplificar essa capacidade orgásmica do clitóris, a desenvolver essa capacidade orgásmica da área G, inclusive ativar essa sensibilidade lá no final do canal do cérvix, que sim, tem potencial a orgasmos múltiplos de corpo inteiro. Só que, quando a gente vai então com essa ideia de que é só introduzir da mesma forma como nos ensinaram que era o sexo, que é em comparação então as pessoas com pênis, sendo que o nosso corpo tem um tempo e um ritmo, e muitas vezes essa é a causa, além, é lógico, de traumas, experiências dolorosas, a causa da anestesia, da desconexão, inclusive dor na relação, ela vem desse espaço aonde a gente não está nem respeitando o tempo e o ritmo desse corpo se abrir, se lubrificar e começar a sensibilizar. E é muito forte quando a gente começa a parar para pensar nisso. E muitas vezes essa proteção, essa anestesia e essa tensão nessa região, ela vem dessas penetrações antes do tempo. Elas vêm desse espaço onde a gente está muito mais disponível ao tempo e ritmo do outro, muito mais, às vezes, a dizer sim à relação do que sim pra gente, quando a gente não tem vontade, mas por algum motivo a gente acredita, às vezes, que se não tiver em casa, o outro vai procurar fora, que precisa sempre essa quantidade estar disponível, e a gente acaba se desconectando do nosso corpo e realmente trazendo esse corpo um espaço seguro para se abrir, se relaxar e entregar. Depois a gente não sabe por que da baixa libido, por que tem tanta dificuldade de alcançar o orgasmo, às vezes ele sente como se ele é raso, não ultrapassa os 3 segundos, essa sensação de corpo dizendo um grande não, né? Como se ele estivesse se protegendo. E é muito forte, porque um corpo que é constantemente atravessado, ele não vai sentir mais desejo, mais tesão. Na verdade, ele vai se proteger. Mas um corpo que é estimulado, tocado, respeitado, onde a gente se sente seguro, ele tem muito mais facilidade para alcançar o orgasmo, ele tem muito mais desejo, porque, convenhamos, ninguém tem desejo por mais daquilo que odeia, daquilo que não está gostando. E muitas vezes a nossa mente acha que aquilo que nos disseram que deveria ser o sexo e o prazer, baseado nos filmes adultos, é o certo. E, na verdade, será que para o teu corpo faz sentido? Porque nem nos filmes adultos é o certo, porque é pura performance. Eles não levam em consideração o tempo e o ritmo do corpo com útero e vulva. E, inclusive, se fosse tão bom assim, não teria tantas pessoas viciadas em pornografia e desenvolvendo tantas disfunções sexuais. Não seria tão perpetuada tanta violência. Entende? Então esse corpo ele vai se fechando. Então quando a gente começa a pensar nessas yoni eggs, eu acho que a primeira prática, a mais fundamental, que a gente precisa começar a entender, é esse espaço de começar a descobrir, será que esse corpo ele deseja ser penetrado? E uma das coisas que eu gosto muito de indicar para as pessoas que estão iniciando, e eu faço isso até hoje, ao longo de uma década, é exatamente esse processo de, ao invés de enfiar e forçar a adentrar esse cristal dentro do canal, a gente começar a fazer movimentos simples e suaves de contração e relaxamento, como se fosse uma leve pulsação, não né, que é mais difícil de adentrar, mas esse espaço onde a gente vai massageando, né, pegar a vulva aqui, às vezes a gente massageia o clitóris, massageia os seus lábios com o próprio cristal, ativando essa região e fazendo pequenos movimentos, então, né, com o nosso assoalho pélvico, porque a gente não contrai a vagina. Na verdade, as vaginas, elas respondem ao nosso estado emocional. Se a gente sente medo, ela vai se fechar. E quando a gente sente prazer, ela se relaxa e abre. O que a gente controla é o assoalho pélvico, né? Então, a gente vai fazendo pequenos movimentos e suavemente esse cristal vai adentrando. E muitas vezes, se esse corpo não sente vontade de ser penetrado, por mais que a nossa mente fale, tem que ser introduzido algo, e esse corpo ele não está pronto, ele não deseja, está sendo apressado, ele não vai se abrir. Então, por mais que a gente tente ir puxando, a gente não consegue. Porque é como se o canal fechasse. Então, quando a gente vai fazendo esse movimento e esse processo, a gente vai entendendo muito sobre os nossos tempos e ritmos. A gente vai também trazendo uma informação para a memória do corpo. E isso é uma questão somática. Isso daí é uma questão de sexological bodywork.
especialmente para as pessoas que querem desenvolver a multiorgasmia e liberar traumas. É importante que vocês saibam disso. Existe uma memória corporal aqui, e que o corpo lembra muito melhor do que a nossa mente. Às vezes a nossa mente acha hilário dizer sim para uma relação sem ter a mínima vontade, acha que está tudo bem, mas o seu corpo interpreta isso muitas vezes como um tipo de abuso, um tipo de atravessamento. Então, se a gente está buscando entrar nesse espaço de despertar o prazer e liberar essas memórias, a gente... Por que a gente vai se atravessar se a gente pode reaprender? E começar a descondicionar a nossa mente, o nosso corpo, daquilo que deveria ser e voltar a conectar com o corpo, o seu tempo e ritmo. E eu acho que essa é uma pergunta importante. E eu sei que muitas pessoas, que nem a Inês está comentando aqui para mim, que tem muito medo dele não sair, de eu não conseguir expelir. E é muito forte. Mas você já parou para pensar que quando a gente começa então a fazer esse movimento, a gente vai desenvolvendo a nossa musculatura. Por si só, aqui a gente já vai trazendo o nosso cérebro, a atenção e o foco para a nossa ione, para o nosso assoalho pélvico. E esse movimento aqui, a gente já está desenvolvendo, então, essa consciência corporal, que se torna muito mais fácil depois retirar ele. E essa é a grande sacada. Muitas vezes a gente enfia e depois morre de medo que ele não saia. Mas é importante explicar para vocês. Entenda que do cérvix, lá no final do canal, tem o útero, tem o cérvix, tem a vagina e tem a vulva, né? Que nem a gente está mostrando aqui. Do cérvix é impossível passar para dentro, né? Tem muitas mulheres que às vezes sentem medo, não que seja o seu caso, né, Inês? Mas tem medo de perder o cristal lá dentro. Não é possível, porque do cérvix não é possível passar adentro, né? Não se abre tanto assim o seu cérvix. O único momento que o nosso cérvix dilata é em trabalho de parto, quando a gente libera muita, mas muita dosagem de ocitocina no corpo, e que a gente não libera normalmente no nosso dia a dia, a não ser nesses casos específicos de trabalho de parto. Então, é importante a gente saber disso. E de expulsar, entenda que existe uma coisa, o nosso corpo, principalmente quando a gente está sentada, levantada, tem um momento que a nossa própria musculatura do canal, ele relaxa. Ele não vive toda hora tenso, ele não vive toda hora preso, né? Então, por exemplo, dependendo de como que tá a sua pelvis, dela tá relaxada, seu estado emocional é muito mais fácil retirar. É óbvio que existem posições de cócoras, né, que vão te ajudar. Mas à medida em que você vai desenvolvendo, né, então essa capacidade, essa habilidade muscular, vai sendo mais fácil, mas pode ficar tranquila. Ela é mais fácil de liberar do que você imagina. E é um medo muito natural, às vezes a gente não conseguir retirar. Né? No caso, a gente tinha conversado um pouquinho antes, né, Inês? Onde eu conto um pouquinho do vídeo, onde eu conto a primeira vez que eu tentei introduzir, e esse cristal não entrou. Mas esse é um tema de uma próxima conversa, sem sombra de dúvidas, né? Onde o cristal, a vagina, não queria entrar de nenhuma forma dentro do canal. E para mim foi uma alta revelação no sentido de que, né, eu achava que era super bem resolvida, mas quando trazia para esse espaço de respeitar o meu tempo e ritmo, eu percebia que o cristal não queria entrar, isso ia me gerando mais ansiedade, mais cobrança. Ao invés de só enfiar logo boca abaixo, né, a orientação tinha sido respeita o tempo do seu corpo e vai levando o seu tempo para cada vez ir entrando pouco a pouco. E é muito forte se a gente parar para pensar, né? Porque então esse respeitar permitiu então redescobrir essa sensibilidade, a penetração dentro do canal e expandir a capacidade orgásmica, porque o nosso corpo ele não se abre, né? Se ele sente medo, principalmente a nossa vagina, malemar então ao prazer. E a gente tem uma cultura assim que vai falar pra gente o quê? Mais forte, mais rápido, melhor. E a verdade é que não necessariamente. É que a gente foi acostumado e treinado pela própria pornografia do que deveria ser. Mas no dia que vocês entenderem o poder do slow sex, o poder do sexo lento, meus amores, vocês vão perceber a liberação e a carga de ocitocina, de dopamina, esses orgasmos energéticos, esses orgasmos que vão se expandindo para o corpo inteiro, onde a gente se sente mais conectado não só com o nosso corpo, mais seguro, inclusive para se entregar com facilidade, mas também está conectado com o outro. É que a gente tem uma cultura pornográfica que é muito no rápido, no tenso e no duro. Mas quando a gente começa a ressignificar e a reconectar, a gente vai percebendo que há muito mais. Quando a gente acha que alcançou o máximo, existe muito mais. Inclusive, né, é importante sempre falar para vocês que a nossa capacidade orgásmica ela vai muito além de 3 segundos e muito além do nosso clitóris. Como eu falei, ela tem toda uma capacidade, inclusive dentro, né, da nossa área G e no final do canal, no cérvix.
mas que ele é pouco explorado porque são regiões que vivem anestesiada. Então, a primeira prática que eu super recomendo para vocês, como eu falei anteriormente, é essa de prestar muita atenção na forma como a gente introduz dentro do canal. Uma segunda prática que para mim é essencial, mas que muitas mulheres acabam rechaçando, porque falam que sentem muito desconforto em tocar as mamas, é a massagem nas mamas. Ai, Elisa, mas não é para despertar lá a ionia, o cérvix, o prazer? Sim, mas é exatamente isso. É por isso que eu falo, está muito desatualizado e sempre estudar o nosso corpo em comparação ao falo, em comparação aos homens, né? E não necessariamente entendendo a nossa anatomia de útero, com cérvix, com vulva, que tem tempos e ritmos diferentes. E quando a gente começa a entender que não é só nossa ionia, então é essa região, né, dentro do nosso corpo que tem capacidade ao prazer, e a gente vai estudando quais são os portais dentro do nosso corpo que liberam hormonalmente essa ocitocina, essa dopamina, a gente vai percebendo que existe as nossas mamas, que tem um potencial orgásmico incrível por si só, e que inclusive já foi comprovado pela ciência que quando a gente vai estimulando as nossas mamas, a gente vai ativando partes do nosso cérebro, que é exatamente igual aos orgasmos e ao prazer do clitóris, da área G e do cérvix. E o que então, por que a gente deveria começar a massagear as nossas mamas? Não só quando a gente está com o cristal dentro do canal, antes de se desejar, mas também no dia a dia, se você ainda não se sente pronta, né, para estar introduzindo. As nossas mamas, né, eu sei que ela é muito hipersexualizada, né, e que muitas vezes a gente tem essa cultura, então, de achar que é menos por ter pouco, ou então, né, ser pesado, ter medo pela hipersexualização do tamanho das nossas mamas, e muitas vezes, muitas mulheres ou não sentem nada ao tocar, ou então sentem muito desconforto, muita insegurança, sentem algo que não conseguem entender exatamente o que. É claro, essa região é uma região que armazena muita memória emocional e de emoções que ficaram reprimidas, assim como a sua pelvis, o seu quadril. Então são regiões onde a gente desenvolveu coraças para não acessar essa dor. É como se a gente carrega muita coisa aqui que a gente tem medo de acessar. Então, muitas vezes a gente quer acessar o prazer, o amor, a alegria. Quem não quer, né? Eu também quero, com certeza. Mas às vezes a gente se esquece que para acessar o amor, a alegria e o prazer, não tem como expandir essa capacidade se não expandir toda a capacidade de sentir as nossas emoções. E isso inclui muitas das emoções que a gente evita sentir, como a tristeza, a raiva, o medo. E muitas vezes essa repressão faz com que a gente diminua a nossa sensibilidade, tenha os nossos limites atravessados, viva em estado de alerta, porque a gente não consegue diferenciar, porque aquilo que passa na nossa mente é diferente do que passa no nosso corpo. Então, muitas vezes, a gente não percebe que essa raiva reprimida está aqui, e a gente muitas vezes está explodindo com as pessoas, ou então está permitindo que muitos limites sejam atravessados, porque a raiva, ela não é a explosão. A raiva, ela vai ser um grande sinalizador do nosso corpo que os limites estão sendo atravessados, os nãos que a gente está reprimindo, a esses espaços onde as pessoas estão atravessando constantemente e a gente não dá um basta. E muitas vezes, como é uma emoção que ninguém fala bem dela, né? Pelo menos a gente é ensinado a temer, porque logo associa a explosão, mas não entender a raiva como um espaço de inteligência emocional, um espaço como uma grande ferramenta para perceber que algo não está certo e que a gente precisa, às vezes, sair de um espaço, colocar limite nas relações e nas pessoas. E entenda, colocar limites não é criar barreiras ou desconectar das pessoas, mas é ensinar elas como se relacionar com a gente de uma forma que gere segurança, conexão e verdade. E não de opressão, violência e abuso emocional. Então, quando a gente entende que a gente está sentindo raiva, a gente tem essa capacidade de expressar com mais verdade, não porque a gente precisa atravessar, explodir com outra pessoa, mas porque a gente sabe, opa, aqui não tá certo, eu tô me sentindo mal, isso não tá legal aqui dentro. Então, ao invés de pegar e explodir ou implodir, a gente começa a entrar nesse espaço de que eu não estou gostando disso, né? A gente começa a ter outras opções e recuperar esse poder interno. E, inclusive, então, quando a gente traz para o âmbito da sexualidade, uma das emoções que a gente mais tem reprimido em torno da sexualidade é a raiva, por conta de tanto atravessamento, de tanto atravessamento, de tanta violência direta ou indireta que a gente carrega.
E se tem um espaço dentro do nosso corpo que fala sobre limites, é o nosso canal. A nossa vagina, ela vai falar sobre limites, porque ela não vai despertar esse prazer que a gente tanto deseja, enquanto ela continuar sendo atravessada e tendo todos os motivos para se fechar e se defender e basicamente fazer isso daqui. E é óbvio, né, que eu vou, com muito respeito, mandar vocês tomarem no cu. A vagina faz isso daqui. Não estou mandando diretamente, vamos deixar claro, mas ela vai fazer assim, não. Vocês querem o quê? Que eu abra essa sensibilidade para você continuar me machucando, continuar me atravessando? Não. E ela vai responder, porque é um movimento instintivo. Nossa vagina não responde ao comando da nossa mente, mas sim do nosso sistema nervoso. Se a gente se sente em alerta, se a gente está sentindo raiva, se a gente está sentindo medo, ela vai fazer assim, ó, se fechar, contrair, secar. Mas se a gente está sentindo amor, conexão, intimidade, alegria, prazer, ela vai começar a pulsar e ela vai aumentar a sua sensibilidade. Mas voltando. Então a gente começa nas nossas mamas. E as nossas mamas, quando a gente começa a tocar elas, sim, para algumas mulheres pode ser desconfortável, e o primeiro mecanismo é evitar o máximo possível de tocar. Mas a minha recomendação é, ao invés de evitar, começa a tocar com mais presença, começa de uma forma mais devagar, mas trazendo esse espaço para poder soltar essas coraças, esses mecanismos no nosso corpo. Por quê? Porque as nossas mamas, quando a gente começa a massagear elas, elas começam a ajudar o nosso corpo a liberar uma série de hormônios para regular o nosso ciclo menstrual, o nosso, inclusive, produzir mais hormônios sexuais. E olha só que incrível, ela vai te ajudar a liberar muita, mas muita ocitocina. E para quem não sabe, a ocitocina é o hormônio do amor, da intimidade, da conexão. E isso, exatamente esses hormônios, eles vão estar ajudando também ao nosso sistema nervoso a começar a se regular, a sair desse estado de alerta, do estresse que a gente vive no dia a dia, dessa ansiedade, muitas vezes, dessas experiências, inclusive de dor no passado, que às vezes o nosso corpo não consegue diferenciar se está no passado ou se está no presente, mas ele vai começando a voltar a se regular, a liberar essa carga de estresse, essa carga de dor que às vezes o nosso corpo vem carregando por muito tempo. Então, quando a gente começa a trazer esse espaço de, poxa, estou produzindo mais hormônio de ocitocina, amor, intimidade, conexão, estou ajudando meu corpo a se sentir mais seguro, tem um outro fator que para vocês precisam saber. A ocitocina, ela é essencial para orgasmos mais profundos e a sensibilidade de prazer no seu cérvix durante a relação, especialmente a penetração. E ela vai amplificar demais a capacidade orgástica, inclusive do seu clitóris e da sua área G. Vou trazer rapidinho essa informação para vocês que eu amo dar e é essencial. Imagina só, a gente muitas vezes busca durante a relação estar conectado, sentir íntimo, amado, para ter aquele sexo gostoso que todo mundo gosta. Quem dizer que não gosta de um sexo conectado, assim, pode ser selvagem também, não precisa ser papai e mamãe, vocês merecem tudo. Mas quando a gente se sente conectado com o outro, é mais fácil entrar nesse espaço de entrega total, sem ficar na mente e simplesmente se entregar. Não existe a culpa, não existe mais a vergonha, está muito mais presente, está muito mais conectado, aonde há muito mais felicidade de um espaço de segurança. Quando a gente começa a liberar a ocitocina, o que a gente faz? O nosso útero, ele tem receptores de ocitocina. E que quando a gente libera no nosso sistema muita ocitocina, ele vai fazer esse movimento aqui, de pulsação. Quando o nosso útero pulsa, ele começa a trazer mais sangue para a nossa pelvis do que o normal. Ele começa, então, a irrigar sangue e ativar, porque eles têm ligamentos direto com o nosso clitóris. Eu precisava dar uma aula de anatomia multiorgástica para vocês. E isso vai fazer com que aumente, inclusive, a irrigação de sangue para o clitóris de vocês. Então, ele vai aumentar de tamanho e aumentar a sensibilidade. Além do que, vai ajudar a seu canal a começar a relaxar e se tornar muito mais sensível e receptivo. E o seu cérvix também. Então, quando a gente começa a liberar a ocitocina, todo o nosso corpo começa a se preparar. É por isso que tem muitos estudos científicos. Isso daí não foi a Elisa que criou da própria cabeça. Se vocês quiserem ler, tem o Casilda Rodrigues. E aqui, quando eu falo isso, não é pela hipersexualização. Prestem muita atenção no que eu vou falar, porque vai ser uma virada de chave.
Inclusive, tem livros como, por exemplo, os estudos de Casilda Rodrigues, no Pariremos com Prazer, onde ela relata sobre os partos orgásticos, onde a liberação de ocitocina é tão grande que esse processo de liberação, as mulheres entram em estados orgásmicos. Assim como, por exemplo, em outros cientistas, né, da neurociência do prazer, como Barry Komisaruk, onde eles vai estar falando o seguinte, né, sobre os orgasmos do cérvix, que vem através da liberação de ocitocina, onde o nosso corpo, que é diferente, sim, a sensação do clitóris, mas a sensação desses orgasmos, eles têm a sensação de serem mais profundos, sustentarem por mais tempo a sensação, e é como se eles começassem a irradiar para o corpo inteiro. Então, eles são sensação de ondas expandindo mais e mais para o corpo. Além, é claro, dessa sensação de se sentir conectado, íntimo, seguro e amado. Não sei vocês, mas é muito bom. Vale a pena experimentar. Mesmo após a menopausa, nosso útero vai diminuindo o tamanho, o útero vai aumentar. O útero, ele vai recuperando o movimento, porque muitas vezes o que acontece quando a gente adentra a menopausa é que hormonalmente, então, a musculatura vai atrofiando. Mas isso já acontece antes mesmo de adentrar a menopausa. Muitas mulheres têm isso antes, e é por isso que desenvolve tanto, inclusive, cólicas menstruais, miomas, endometriose e tantas outras patologias. Por quê? Porque, inclusive, para liberar o nosso próprio endométrio, o nosso útero precisa dessa pulsação natural para liberar. E quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a liberar muita carga. Assim como a nossa vagina, o nosso útero, ele responde ao nosso estado emocional. Então, quando a gente sente muito medo, muita tensão, e a gente vive nesse estado de estresse, ansiedade constante, o nosso útero, ele tem a impressão que ele vai se tornando espástico ou enrijecido. E quando a gente adentra, e por conta do ciclo menstrual, por exemplo, ativo, a gente vai liberando, então, hormônios que vão ajudando mesmo que de uma forma, ainda que apesar do estresse, ele vai ajudando, então, ao nosso sangue ser liberado, a produção do endométrio para ele ser liberado. E isso tudo, ele vai produzindo esse movimento. Muito da cólica menstrual que as mulheres sentem, ela vem também, lógico que não é único e exclusivamente, isso é muito importante deixar claro, mas porque vem também dessa carga de estresse, desse enrijecimento do útero e a ausência de liberação de ocitocina. Então, é como se o útero está frio, e ele precisa fazer uma força muito grande para ele liberar o endométrio, para começar a soltar o nosso sangue. Então ele precisa fazer... E isso é o que gera também muita dor. Por isso que quando a gente começa, então, a aquecer essa região, trazer movimentos para a nossa pelvis no dia a dia, ajuda e muito nesse movimento e nessa pulsação. Massagear as mamas também vai ajudar demais na diminuição da cólica menstrual e tratamento também de patologias uterinas e ovarianas, o que é incrível. Então, no caso da menopausa, ela vai ajudar a recuperar esse movimento e essa conexão, o que vai ser incrível. Muito legal a sua pergunta, Inês. E então, quando a gente começa a perceber isso, eu falo assim, gente, massageiem as mamas de vocês. Ao invés de pegar forte, pegar forte, já ir machucando, vai com calma, vai com amor, vai com delicadeza e vai acessando, vai descobrindo. Usa um óleozinho de coco, vai ativando e vai percebendo como essa região aqui de baixo ela vai se tornando mais receptiva. E tem um fator que eu amo contar para as pessoas, principalmente para quem gosta muito do Tantra, da alquimia sexual, é que no Tantra, né, a gente percebe como nosso corpo como polaridades. Então percebe assim como nosso corpo, as nossas mamas e a nossa yoni como um imã. Tem a polaridade positiva e a negativa. E elas, qual que é a função do imã? De ele se unir, né? Então ele vai magnetizar e expandir. Vai formar um campo eletromagnético e vai conectar e expandir. Pega essa informação. É só um exemplo, né? Mas eu sempre falo do exemplo do ímã, para ficar mais fácil, mas o que no Tantra a gente vai estudando com o nosso corpo e quando a gente entende da ciência, a gente vai percebendo, porra, e não é que é isso mesmo? Então pega essa, né? As nossas mamas no Tantra, ele tem uma polaridade mais penetrativa e elétrica, ou seja, ela tem essa projeção. Enquanto que
nossa Ione é um espaço mais receptivo, então seria negativo não porque existe algo de errado, mas é uma polaridade de recepção, é uma polaridade mais magnética porque são espaços, entre aspas, vazios dentro do nosso corpo, então eles se tornam mais receptivos. Então, no Tantra, quando a gente quer começar a trabalhar então essa expansão do prazer, essa expansão dos orgasmos mais profundos pelo nosso corpo, a gente vai integrando mais e mais essa força sexual aqui, para abrir e ativar mais e mais essa polaridade que é negativa, não porque seja errada, mas para ela se tornar mais receptiva, mais sensível e essa energia circular. Agora todo mundo vai querer, inclusive durante o ato sexual, essas práticas vão ser essenciais para essa conexão mais profunda, essa intimidade e essa expansão do prazer dos dois profundamente no corpo. Além, é claro, que vai ajudar demais as mulheres ao quê? A sair da mente, voltar para o corpo, a se sentir segura, facilitar muito mais a entrega orgástica, porque o nosso corpo automaticamente se sente muito mais seguro. Entenda, a segurança não é na nossa mente, precisa ser no corpo. Porque quando ele se sente seguro, é fácil se entregar. Mas quando para nossa mente está seguro, mas o nosso corpo consegue identificar que não está seguro, que tem culpa, que tem medo, que tem vergonha, que às vezes não está totalmente seguro frente a essa pessoa com quem a gente está se relacionando ou ficando, não sei, né? Ele vai se fechar, ele vai se proteger, ele vai inclusive tentar se controlar. Né? Então a gente acaba limitando muito. Como eu falei anteriormente, tem uma outra prática, né, para a gente começar a dar uma variada que pode ajudar bastante vocês, é que a gente então precisa começar a redescobrir a nossa anatomia multiorgástica. E quando a gente começa a usar esses cristais, é muito fantástico, por quê? Porque ele vai ajudar a integrar e acelerar esse processo junto com essas práticas. Mas só utilizar ele, muitas vezes, a gente não sabe muito bem lidar também com aquilo que ativa, porque ele vai liberar muitas memórias. Mas também ele vai requerer que a gente mude muitos padrões de comportamento. Mas para isso a gente precisa se reconectar mais com o corpo, entender esse tempo e ritmo. Uma das práticas que são essenciais, tanto para você que quer começar a usar os Yoni Eggs, já usa, além da massagem das mamas, a introdução no canal, mas que você que quer começar a expandir, liberar esses bloqueios, mas expandir essa capacidade orgásmica, é usar os pilares do prazer, que são os pilares das práticas alquímicas e também, olha só que interessante, como a vida é boa, né? Os pilares das práticas somáticas. What? E quando eu falo práticas somáticas, são práticas que vão ajudar você a liberar e a integrar essas memórias, essas informações que estão guardadas na sua face muscular, dos traumas que estão armazenados, experiências dolorosas. Porque trauma não vive na nossa mente, ela vive no corpo. E é uma resposta instintiva, e muitas vezes ele está sobrecarregado, né, dessas informações, dessas emoções, e a gente vai desenvolvendo então esses bloqueios. Assim como os mecanismos de defesa, de desassociar, congelar, né, não conseguir sentir a parte de baixo do corpo direito, essa dificuldade de alcançar o orgasmo, até mesmo os escapismos ou a necessidade de controlar cada passo. Enfim, isso daí tem várias outras aulas que a gente já conversou sobre isso, mas um ponto muito fundamental é o que, então, a gente ajudar o nosso corpo a voltar. E é muito interessante porque os pilares das práticas somáticas, elas são muito parecidos com os pilares, inclusive do Tantra, para expandir essa capacidade orgásmica e curar essa relação, voltar para o corpo, porque essa é a função. Então, olha isso. A gente fica aqui achando que para sentir mais prazer, a gente precisa parar de respirar, contrair tudo, né? Então, basicamente, as nossas coxas querem se fechar, então vamos basicamente falar um grande não. Não, pera! A gente precisa sentir o orgasmo, então a gente se contrai inteira, contrai o nosso maxilar. E o que a gente precisa é fazer o inverso. É respirar. Ai, mas Elisa, eu já respiro. Não respira direito. Sai dessa, gente. Porque quando a gente está respirando, a gente corretamente, enchendo bem os pulmões, o nosso diafragma ele vai se movimentar melhor. Então o nosso corpo ele vai estar recebendo o quê? Mais oxigênio, mais sangue, mais nutriente. Inclusive, quando o nosso diafragma movimenta nessa respiração, o nosso intestino começa a funcionar muito melhor. E quando o nosso intestino começa a funcionar muito melhor, a gente começa a cagar melhor. Meu Deus, Elisa, mas não era sobre prazer? Pois bem, a gente vai entrar nesse tema. Sim, mas vamos falar a verdade? Quem aqui sente tesão, prazer e orgasmos múltiplos quando está constipada? É mais difícil. Mas volta. Quando a gente então tá nesse estado de estresse e ansiedade, a gente não consegue respirar. E quando a gente não consegue respirar, a gente não consegue liberar
tudo essa toxina, a merda que está encostida no nosso corpo. Então, quando a gente não consegue liberar, é como se o nosso corpo estivesse rodando junto com o nosso sangue um monte de merda, um monte de toxina. O que vai inflamando ainda mais o nosso corpo. É lógico que não é só isso, vamos deixar muito claro, mas isso vai estar afetando, inclusive, a saúde do seu útero, do seu ovário, da sua vagina. Porque, pasmem, o seu reto passa ali do lado da sua vagina. Eles fazem uma parede muito fina, é o que separa eles. Por isso que, inclusive, o nosso ânus ele é extremamente sensível ao prazer. Olha só que interessante. Mas então, quando a gente respira bem, a gente vive num estado não necessariamente de calma, como as pessoas falam, mas a gente se sente mais seguro, mais confiante, mais vivo. E quando a gente está em estados de estresse e ansiedade que acontece, a gente tem dificuldade de respirar, o nosso coração bate mais rápido, a gente tem respostas de explosão, ou então de introspecção, de isolamento, a gente tem dificuldade de lidar com o nosso entorno. E a nossa respiração muda tudo. Qual desses estados vocês acham que aumenta a nossa capacidade orgásmica? É a respiração. A respiração consciente. Então, imagina só. Se respirar. Só essa respiração, ela já ajuda todo o nosso corpo a se abrir muito mais. E trazer mais consciência para o presente. Está mais presente no seu corpo. O movimento, que é o segundo pilar, ele vai trazer mais consciência para o corpo, ajudar a irrigar mais sangue e ajudar a regular e a trazer segurança para o teu corpo, através do nervo vago, que vai ajudar vocês a processarem essas emoções, essas experiências do passado e a lidar, inclusive, com o estresse, com a ansiedade no presente. Então, quando a gente está com o nosso nervo vago bem regulado, se sentindo seguro, ele vai ser o principal responsável, inclusive, sabe aquele prazer, aquele orgasmo com a penetração que a gente tanto deseja? Então, ele, o nervo vago, junto com o hipogástrico e o pélvico, é o que são os responsáveis dos orgasmos de corpo inteiro e mais profundos. Então, quando a gente respira, movimenta, e o terceiro pilar, a voz, a vocalização, então, a gente pode, vocês podem fazer o que quiser, não importa. Mas quando a gente solta o som, o que acontece? A gente ativa esse nervo, e ajuda ele a se sentir mais seguro. A gente começa, inclusive, a liberar mais ocitocina. O nosso corpo ele começa a se abrir. Então, imagina só, a gente aprendeu que para alcançar o orgasmo, a gente precisa fazer isso aqui, ó. 2 segundos. Então, quando a gente começa a ajudar o nosso corpo a expandir e abrir, a gente começa a treinar ele para expandir esse prazer para o corpo inteiro e aumentar, amplificar ainda mais a sensibilidade aqui na nossa Yoni. E quando a gente, então, está conectado, está ajudando o nosso corpo a se expandir e está com o cristal, a gente vai ajudando, sim, a liberar muito dessas memórias dentro do canal. A gente relaxa a nossa pelvis. E isso potencializa demais. E você já é suspeita, né? Mas eu acho que vale milhões também, viu? Modéstia à parte. E isso é muito incrível, quando a gente começa a perceber, porque essas mesmas práticas, então, de cura, também são essas que vão permitir a gente acessar esse poder dentro da gente. Porque sim, quando a gente começa a soltar a culpa, o medo e a vergonha, a gente começa a construir um espaço de segurança para, inclusive, soltar esses condicionamentos, não só da mente, mas do corpo, do que é o sexo, do que é o prazer. Porque muitas vezes o nosso corpo interpreta o prazer como um espaço de medo. Essa dificuldade que a gente tem para alcançar nada mais é um mecanismo de proteção frente à culpa, vergonha, tantas outras experiências que a nossa mente não lembra, mas o nosso corpo sabe. Que podem ter a ver com sexo e prazer, como também não. Então, quando a gente vai abrindo esse espaço para liberar, a gente cria mais espaço para sentir. E quanto mais a gente sente, mais prazer a gente é capaz de sentir e sustentar. As outros pilares, né, somáticos e também da alquimia sexual, assim como da expansão orgásmica, é a presença plena e o relaxamento, que é também uma consequência da respiração, do movimento e da vocalização. Então, muitas vezes, quando vocês me veem nos stories de manhã, né, fazendo prática somática, sempre eu falei, ó. Ou então, nas apneias da vida, o que eu tô fazendo? Eu tô ajudando meu corpo a se sentir mais seguro aqui agora. Sim, eu gosto muito de cultivar minha capacidade orgástica. Amamos. Né, sempre manter esse corpinho desejante, se sentindo magnético, sensual. É lógico que eu gosto, não vou mentir não. Mas isso também ajuda muito ao quê? A sentir mais vitalidade, a ter mais foco e direcionamento, a me sentir mais eu no dia a dia. Do que só em reação às coisas que estão acontecendo, né? E é óbvio que isso vai ajudando a cultivar essa força sexual, essa expansão do prazer que é maravilhosa. Então deixa aqui a dica para vocês. Respirar, movimentar, vocalizar. E é óbvio que existem uma série de variações que têm propósitos específicos, mas só o fato de você começar a movimentar a sua pelvis,
vai amplificar. E algo que é muito interessante é que, principalmente nas práticas alquímicas, né, em que a gente faz movimentos pélvicos para frente, para trás ou circulando, ela lembra muito a relação sexual, né? E muitas vezes, sim, é para a gente ativar essa força sexual da nossa pelvis. E olha só, eu gosto muito de traçar esse paralelo, porque normalmente, né, as pessoas acham que para aumentar a força sexual, aumentar a sensibilidade ou dar mais prazer para o outro, a gente precisa fazer um movimento que muitas vezes machuca pra caramba a nossa pelvis, ou então machuca pra caramba, né, assim, machuca não, mas dá uma queimação danada, por exemplo, na nossa coxa, e fazem isso daqui, basicamente, no final do nosso canal. Elisa é o terror, que é basicamente a né? Eu falo isso porque eu assisti um vídeo esses dias, né, de uma moça ensinando como dar a sentada perfeita. Assim, Jesus, se isso é sentada perfeita, eu não quero, não. Né? Porque essa sentada perfeita, ela vai me fazer muito mais só focar no outro, porque aqui não, às vezes não tá gostoso, aqui tá doendo as coxas, aqui tá dando muito esforço, muita ação, e que tá fazendo meu corpo se contrair para ter força para cima e para baixo, para cima e para baixo. E pode ser que pessoas gostem, pode, sem sombra de dúvidas, mas acho que é muito mais desafiador eu sentir prazer, eu sentir esses orgasmos múltiplos maravilhosos e pro corpo inteiro. Não é maravilhoso? Então eu quero mais essa segunda opção, né? A gente já tem, mas sempre a gente entra nesse espaço, né, do Buzz Lightyear, ao infinito e além. Quando a gente acha que chegou no máximo, sempre existe mais a alcançar, né? Não que precisa também buscar. Mas voltando, né? Voltando, deixa eu lembrar por que eu estava falando isso. Então, muitas vezes a gente fica nessa, né? Precisa fazer isso. E, na verdade, aqui a gente está se contraindo. E a gente pode ter essa pulsação, sim, do assoalho pélvico, vai ajudar demais. Mas a gente também precisa aprender a relaxar, a abrir e a receber. Porque, normalmente, o nosso corpo está se protegendo muito mais do que estando receptivo para sentir. Então, quando a gente começa a fazer esses movimentos, começa a respirar mais, começa a vocalizar mais. Não é só mais gostoso pra gente também, mas normalmente você vai percebendo que o outro entra nesse espaço de conexão, onde também precisa parar de performar, também para de buscar essa pressa. Porque então, a gente tá aqui, ó. Convenhamos, eles vão acabar muito mais rápido e a gente vai continuar inseguro, insatisfeito e ali, puto da vida. Porque nem aproveitou. Na hora que tava começando a aquecer, a pessoa já terminou. Então a gente tá aqui, querendo alcançar no mesmo ritmo que eles, só que o nosso corpo funciona de uma forma diferente. Então a gente fica insatisfeito, às vezes a gente reforça que tem algo de errado e não tem. É só que a gente tem um tempo e um ritmo diferente. E que também a gente precisa reconectar. Porque a gente esperar que o outro saiba mais sobre o nosso corpo do que nós é um grande tiro no pé. Essa é a verdade, não é? Né? Elisa, eu não tenho mais útero. Então, quais são os canais que unem o clitóris e existem, apesar de ter a energia? Então, vão ter outros ligamentos, sim, mas esse do útero é um dos principais. Mas olha, o simples fato de você estar começando a respeitar o tempo e o ritmo do seu canal fazendo essas práticas, essa liberação de ocitocina vai ajudar demais a irrigar mais sangue para sua pelvis, para sua ione e ativar essa sensibilidade no clitóris. Inclusive nessa sensibilidade ao canal. E sim, mesmo que você tenha tirado o útero, você ainda tem a capacidade de ter muito prazer e orgasmo no cérvix, porque ele está conectado com o nervo vago, hipogástrico e pélvico nessa região. Então, pode utilizar a Ione Egg, o seu útero energético, eu acredito bastante na presença do útero energético, mesmo que tenha retirado, né? Mas ainda assim, infelizmente, né, não vai ter o órgão em si físico, mas ainda assim vai estar, se você faz essas práticas, vai estar ajudando e aumentando a sensibilidade, a irrigação, inclusive a potencialização, mas não vai ter, então, esse ligamento, infelizmente, tá bom? Mas vai ter também o foco energético. Mas voltando, qual outra prática que eu posso trazer para vocês? Só mais uma recomendação. Então, mas quando eu falo para a gente fazer as práticas alquímicas, né, e usar também, de certa forma, dentro da intimidade, da relação, não só com o outro, mas também sozinhas, você vai percebendo que é um espaço de construção. E que às vezes a gente passou uma vida inteira aprendendo de uma única maneira. Tem que ser rápido, tem que ser tenso e tem que ser duro. Acaba logo. E quando a gente começa, então, a abrir esse corpo, a gente vai percebendo que a gente vai precisar ensinar esse corpo a sentir mais.
Então, muitas vezes, a gente, como no começo, pode se sentir um pouquinho frustrada no sentido de que, mas agora que eu mudei, eu tenho medo de não conseguir mais alcançar o orgasmo, porque agora vai preparar mais o corpo até alcançar. Só que a minha sugestão é, você pode sim continuar tocando forte do jeito que você gosta, mas também começa a ajudar o seu corpo a treinar. Não foca sempre a só tocar de uma maneira e começa a usar essas ferramentas, a usar e a começar a ensinar ele que existem outras possibilidades. Porque muitas vezes a gente acha que é impossível alcançar esses níveis de prazer, mas só é impossível porque a nossa mente, nosso corpo, desde pequeno foram domesticados, castrados, carrega um monte de trauma e dor, e a única referência de sexo que a gente tem é um que não serve para esse corpo que nasceu com útero e vulva. Então a gente precisa reensinar ele. Você passou uma vida inteira fazendo o mesmo padrão. É óbvio que às vezes pode levar um pouquinho mais de tempo ou não a criar esse novo caminho, mas eu vou te falar, depois que vai desbloqueando, cara, é um chuchuzinho. E ele entra num espaço muito inclusive, pelo menos para mim, que eu gosto muito de contar para as mulheres, é que assim, existe uma Elisa antes e depois, não só na questão da sexualidade, mas também na vida. Por quê? Porque antes eu sempre era muito voltado para o outro, não só sexualidade, mas muito refém do julgamento, do julgamento, daquilo que o outro falava era mais verdadeiro do que o que eu sentia. Então, sempre estava buscando respostas e aceitação, amor de pessoas que estavam sempre indisponíveis e que eu tentava ser alguém diferente para me encaixar nesses espaços. E isso era um reflexo também na sexualidade, que nem eu comentei no início dessa live. E à medida em que a gente vai fazendo essas práticas, né, não foi só uma mudança na forma como esse corpo se abriu ao prazer, mas também esse eu mereço sentir prazer, essa mudança, esse espaço, essa abertura, esse ritmo diferente, é um espaço que eu mereço também, porque não é só sobre o outro, é sobre nós. Mas enquanto eu estou desconectada desse corpo, como que ele se abre, como que ele confia, como ele pode despertar? Muito mais difícil, mas então o que eu queria dizer é que essas práticas elas vão trazendo um espaço de segurança onde ativa muito essa força, então, da liberação de ocitocina, de amor, de conexão. E para mim, pelo menos, despertou muito essa força do merecimento, da entrega, de me sentir cada vez mais. Isso é óbvio que é uma construção. Não é do dia para a noite, mas esse espaço de que eu sou suficiente. Eu mereço também ser valorizada. Eu mereço sentir prazer. Eu mereço estar no mundo. Né? E nesses espaços, inclusive, foi onde nasceu esse projeto de sexualidade, tantra, trauma, nas redes sociais, porque então veio essa força de querer comunicar a minha verdade, querer falar a minha verdade, começar a compartilhar com o mundo também, né, de quase 10 anos atrás, esse espaço onde, tipo, gente, vocês não estão entendendo, galera. Fizeram uma grande merda aqui porque não nos ensinaram isso daqui, isso daqui, nessa capacidade multiorgástica. E para mim isso é muito fantástico, sim, né? E veio dessas práticas alquímicas. Então muitas vezes vocês vêm de manhã, né, fazendo Elisa, essas práticas, tá aí o motivo. É sim, a gente gosta de cultivar a nossa sexualidade, mas eu gosto principalmente, eu posso falar isso também por muitas das minhas alunas, eu gosto de me sentir bem comigo, diante do estresse, da correria do dia a dia, porque assim, todo mundo tem boleto para pagar, né, gente? Ó, não tô me tirando dessa, não. Mas a gente tem estresse com a saúde, é familiar, coisas que acontecem no dia a dia, e essa é uma ferramenta onde eu uso assim, eu preciso voltar para mim, eu preciso sentir a Elisa, tá conectada com aquilo que eu tô sentindo. Não que eu preciso resolver algo, não porque eu preciso estar sempre calma. Porque essas práticas não é para você se sentir mais calma, é para você se sentir segura no próprio corpo. Porque muitas vezes a calmaria é mais para anestesiar o que você está sentindo. Mas como a gente falou anteriormente, será que não é importante você identificar que está sentindo raiva? Porque tem algo aqui que está sendo atravessado e você merece dizer não. Você merece ter o seu limite respeitado. Quando a gente sente medo, a gente precisa também começar a identificar, tipo, cara, é um perigo real ou não é um perigo, é só as minhas inseguranças, experiências do passado que fazem eu temer o desconhecido. É importante que a gente saiba, porque então a gente vive com um sistema sobrecarregado de estresse, respondendo a experiências de dor do passado, e isso está fechando não só a nossa sexualidade, mas também essa conexão com quem a gente é quando não tem mais a necessidade de entrar e sair de relacionamentos tóxicos, ou então de ter esse sexo que muitas vezes o nosso corpo está interpretando como uma violência. Quem que a gente se torna também quando a gente começa a sentir muito prazer e amor no próprio corpo, e quando a gente começa a sair mais nutrido na nossa sexualidade. Eu não sei, mas essa Elisa aqui é algo assim que nem eu estava esperando.
Calma aí, tem alguma coisa apitando aqui. Né? Então, eu acho que isso é algo muito importante a gente começar a questionar. E eu acho que essas práticas, eu acho que já dão um bom início aqui para a gente começar. Faltam uns minutinhos para finalizar essa live, essa aula semanal. Mas realmente, assim, esse processo de Ione Eggs com autocura sexual, para mim, tem um antes e um depois e um desenvolvimento, onde a gente coloca muitas dessas práticas para a gente ter ferramentas para lidar com esse universo inteiro da nossa história, mas acima de tudo, não é só sobre sentir mais prazer, embora vocês já compreenderam que, porra, aqui existe toda essa potência, né, que não é só da Elisa, mas de todos nós, e que não foram passadas adiante, mas eu acho que é muito mais um processo de autocurar. Não é porque existe algo de errado, não é porque você esteja doente, mas que você precisa lembrar como é que é estar segura no próprio corpo, como é estar segura e sentir prazer, como que se desenvolve esse prazer quando parte da confiança, dessa amorosidade profunda por quem a gente é. Porque, convenhamos, se a sexualidade que a gente vive hoje gera mais insegurança, medo, dor, essa sensação de que insuficiência, de que não gera mais conexão com as pessoas ao nosso entorno, especialmente no sexo, onde a gente vive silenciando, isso não é uma sexualidade que nos empodera e fortalece. Na verdade, não, ela só reforça os nossos traumas e diz mais não para quem a gente é. Então, a autocura sexual não é porque existe algo de errado conosco, mas é porque a gente merece relembrar toda essa força que existe dentro de nós. Para mim, as Ione Eggs, elas são ótimas ferramentas, mas que sim precisam dessas práticas para ajudar a lidar com esse universo dentro, a voltar a reconectar e acelerar esse despertar do prazer, mas também esse espaço de segurança, de confiança, né? E então eu quero lembrar vocês que no dia 17 a gente vai abrir as inscrições dessa turma do Autocura Sexual Ione Egg, a Arte da Penetração, que normalmente é um programa gravado, mas a gente vai fazer uma edição especial do mês do amor, do mês dos namorados, com 5 encontros ao vivo comigo. Já faz mais de 3 anos que eu não faço encontros ao vivo para o programa Autocura Sexual Ione Egg, a Arte da Penetração, e esse em específico vai ter encontros ao vivo. Então, super recomendo que vocês estejam presentes. Quem tem muito interesse em conhecer, né, mais do programa, saber todas as informações, os descontos especiais do dia 17, assim como os bônus exclusivos, né, das primeiras inscritas, recomendo que esteja nesse grupo. Tem interesse? Manda mensagem para mim no direct que eu vou te direcionar, né, então, ao grupo VIP das Ione Eggs, onde você vai estar recebendo todas essas informações com antecedência para poder chegar no dia 17 e já saber, né, já saber se você quer ou não e garantir as suas primeiras inscrições. Os encontros ao vivo, se for isso a pergunta, tá bom, Inês? Os encontros ao vivo são 7 horas da noite, às terças-feiras, no horário de Brasília, tá bom? Eu acho que é isso. Todos os encontros ao vivo também ficam gravados, tá bom? Acho que é isso. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse encontro ao vivo. Eu adorei. Gratidão por vocês me ouvirem por 1 hora. Que vocês tenham um final de semana maravilhoso. E a gente tá aqui sempre, tá bom? Então é isso, gente. Um grande beijo. E até mais.